Gente, essa é a doutora Silvia Campanha. Meu convite de participar dessa aula de voz. Sim. Fiquei, assim, muito obrigada por esse convite. Eu acho que realmente é fundamental essa questão da gente divulgar a importância da voz na expressividade, porque é aquilo que você falou. Imagina, eu falo bem, que nós temos que falar, comunicar bem. Para mim, você é um modelo assim, de ser uma pessoa que tem uma oratória excelente, e além disso, uma voz bonita, como todos aí relatou, mas a gente também tem que cuidar de uma forma saudável, pensando nessa questão de sermos atletas à voz. Acho importante também, vocês que estão assistindo, entender qual que é o processo. Então, primeiro, tá? E eu vou explicar o porquê que eu tenho uma voz mais aguda. A voz infantil, a gente relaciona a voz mais aguda, não é isso? Então, quando a gente escuta uma criança falando, a gente escuta uma voz mais fina. Então, primeiro, está relacionado ao tamanho da prega vocal, onde a voz é produzida. Então, se o tamanho da prega vocal for maior, a voz é mais grave. Se for menor, ela é mais aguda. Se você, dependendo da sua caixa de ressonância, se você tiver uma rinite alérgica que tampa um pouquinho a minha voz, eu vou ficar com uma voz mais fina. Nasal, isso. E essa voz nasal, ela pode dar uma sensação de uma voz mais infantil. Tem uma terceira questão, que é uma pobreza de articulação. Então, quando eu tô falando mais fechado assim, então às vezes eu falo assim, desse jeito. Então, é uma voz mais o quê? Eu tenho uma alteração na articulação e deixa a minha voz mais aguda. E também tem um lado emocional. É a mãe da prega vocal, mais conhecida como as cordas vocais, onde a voz é produzida. Quanto menor, voz mais fina, tá? Segundo, essa questão da articulação. Articulação menor, a voz pode ficar mais fina. A questão das ressonâncias, onde você joga a sua voz. A voz pode caracterizar como uma voz mais infantil. E também tem um lado emocional. Entendi. Perguntaram aqui como não desafinar quando fico nervoso. Então, vamos lá. Pegamos o gancho. Estou nervoso, taquicardia, alteração respiratória, boca seca. E aí eu quero falar. Eu tenho uma incoordenação pneumofonoarticulatória. O que seria isso? Uma incoordenação do seu apoio respiratório, da sua voz e da sua articulação. Com essa incoordenação, você pode ter uma voz trêmula, que é muito comum, perde a voz, ou você começa a falar e falhar a voz. Por quê? Você mexeu com uma questão fisiológica do seu organismo. E a voz, ela vem de estruturas que precisa dessa coordenação fisiológica, da respiração, da fala, dos músculos da articulação e também dos músculos da voz. Valoriza, conta de 1 até 5 e depois emite o A prolongado. 1 até 5, E escuta a voz, isso. Aí depois você vai fazer o... sem forçar, porque se forçar vai piorar. É um bico... Né, gente? É a fauna toda aqui nesse Comunique-se. Eu relincho, gente. Vai. Então, olha, o que você faz, Cíntia? Pode fazer... Quando você faz... É legal isso, porque você fala muito. Você pode fazer, em vez de fazer assim... né? Porque tipo assim, de cansaço... Você pode fazer... Porque você coloca... Esse exercício acontece. Do mesmo jeito que há um envelhecimento muscular... Por exemplo, hoje eu quase com meus 50 anos, eu não tenho uma musculatura de 20 anos do meu corpo, né? Os músculos. Os músculos da voz envelhecem. E aí, o que a gente está fazendo? Vamos malhar, né? Para a gente melhorar essa resistência muscular, né? Sempre a gente fala ter mais qualidade de vida e tal. Só que é uma pena, porque ninguém malha a sua voz. Ninguém malha. Então, hoje, eu recebo pessoas no consultório que têm
52 não, que tem 62, 70 anos. Silvia, eu não estou conseguindo cantar na igreja, por exemplo. E aí a gente faz exercício muscular para ganhar resistência, trabalhando o apoio respiratório, trabalhando esses exercícios que são fundamentais para melhorar essa resistência dos músculos e a projeção e a voz fica assim muito boa, muito boa. Porque você está dando o quê? Condicionamento muscular, resistência e você fica com uma voz mais jovem. Por quê? Para dar isso. Né? Para chegar no final do dia, ela fica cansada. Uma pessoa e o raciocínio dela tá lindo, maravilhoso, tá tudo fluindo, só que ela perde na voz, porque ela fala rápido, vai ficando sem ar ali. Qual que é o certo para respirar? Respiração, como eu falei, ela é a base, ela é o combustível da comunicação. Para a gente falar bem, nós precisamos dessa coordenação pneumofonoarticulatória. Então, o apoio respiratório, ele é fundamental treinando lá nos músculos tórios, são os músculos da respiração. Então, quando eu inspiro, tem muita gente que inspira assim, ó. E não é legal. Tem gente que fala assim, mas sabe o que é? Sabe o que é? Aí você só vê. Isso. Você tem que ter um suporte lá dos músculos inspiratórios das costelas do pulmão. Então, tem que ser treinado, Cíntia. E é um treinamento que vai ajudar, assim, nessa questão da Covid-19. Eu tive muita gente que perdeu a voz, que teve muita alteração respiratória, por fraqueza muscular, porque o vírus, danadinho do vírus, ele entra ali. É onde que ele diminui a resistência. Então, as pessoas ficaram muito cansadas. E aí, teve essa incoordenação muito grande. Então, você tem que ter um bom suporte de treinamento dessa musculatura, que são os músculos das costelas, para você apoiar e ter essa boa projeção vocal. Então, assim, o mais importante é um treinamento específico para a sua demanda. Né? Então, vou avaliar se está acontecendo. Se ela fala rápido, ela não está coordenando. O que está ruim? Será que é uma sobrecarga muscular da laringe ou a questão respiratória? Será que é uma rinite alérgica? Que ela fala assim, ela não consegue respirar de uma forma adequada pelo nariz? Por exemplo, um desvio de septo? Então, tem várias causas que a gente tem que averiguar aí. Maravilhosa. Gente, eu vou ter de me despedir da doutora Silvia, de ser humano, ser, voz, underline, fono, tá? Doutora Silvia Campanha. Silvia, faça a sua propaganda, venda o seu peixe. Não, primeiro, eu queria muito, assim, agradecer essa oportunidade. A Cíntia é uma pessoa que eu admiro muito, tá, Cíntia? Eu sei um pouquinho da sua história e você é uma pessoa que me inspira. Inclusive, eu estou abrindo um canal de informação, porque você realmente me inspira. E nessa questão de vender o peixe, é isso. O mais importante, quando a gente comunica, fala, é ser você. Então, quando eu falo ser voz, é ser você. Eu trabalho há 20... Aquelas assim, vou te pedir para que saia. Um excelente fim de noite para você. Muito obrigada. Gente, qualquer dúvida estarei à disposição. E o curso da Cíntia está maravilhoso.